Olá, queridos, que Deus abençoe a todos vocês. É um prazer muito grande poder estar com você mais uma vez com esta série Fim dos Tempos. Nós estamos realizando esse trabalho, ele funciona numa live todas as quartas-feiras às 20 horas. Você está convidado para participar desta série Fim dos Tempos. E hoje nós vamos gravar de forma sintetizada o que foi falado a respeito da visão bíblica no que diz respeito aos que dormem, às pessoas que partiram dessa vida. O que acontece depois da morte, em especial para onde vão os mortos, em especial para onde vão os que morreram em Cristo. E para isso a gente vai usar, claro, o texto áureo que Paulo fala aos Tessalonicenses, a 1 Tessalonicenses capítulo 4, que são os textos bases para essa doutrina. No verso 13, Paulo começa a escrever dizendo: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Grave bem essa palavra, dormem. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Queridos, uma das coisas que Paulo começa a destacar no texto é a ignorância, ou seja, a falta de conhecimento. Há muitas pessoas que estão se perdendo nas interpretações por falta de conhecimento. Oséias diz isso: o meu povo perece por falta de conhecimento, erra por falta de conhecimento das Escrituras. João, no capítulo 8, está escrito: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem muita gente que vive escravizada, que vive alienada da verdade, porque não tem conhecimento. Então Paulo diz: olha, irmãos, eu estou escrevendo isso, eu estou falando sobre esse assunto, para que vocês não continuem mais nessa teia do desconhecido, que vocês tenham uma ideia clara, aprofundada a respeito daqueles que dormem em Cristo, a respeito daqueles que morreram, para que vocês não sejam como os outros, que por falta de conhecimento, por falta de entendimento, eles não têm esperança. Então Paulo começa a pontuar essas questões. Se você ler atentamente 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 13, verso 4 e verso 15, você vai ver que Paulo faz uma pontuação. Primeiro que ele vai falando ali, 3 vezes aparece essa palavra dormir, dormem. Então Paulo fala em relação aos que morreram e em relação à ressurreição. Para que eles tivessem um entendimento claro, né? Então são duas coisas importantes. O texto de Paulo aos Tessalonicenses é de uma riqueza singular, gente, principalmente no contexto da imortalidade, não esqueçam disso. Para termos um entendimento mais claro, é interessante saber o seguinte: Tessalônica era a capital da Macedônia. Logo, queridos, o que predominava naquela época era a filosofia grega. E para os gregos era impossível crer na imortalidade e na ressurreição. Eles não admitiam. Para eles, a vida acabava na sepultura. Para eles não havia continuação de jeito nenhum. Para os gregos, o fim era a mortalidade. Para eles, a morte era o fim absoluto. A morte tinha a última palavra. E essa falida doutrina da mortalidade, da morte como um fim absoluto, estava penetrando na igreja e muitos irmãos estavam tristes. Por quê? Porque eles haviam perdido irmãos, parentes, amigos, conhecidos, e eles então estavam pensando: poxa vida, nós não vamos mais ver esses irmãos, acabou tudo. Paulo então escreve aos Tessalonicenses falando sobre a morte e sobre a ressurreição. Então Paulo usa a expressão dormir em primeiro lugar, queridos. Era um eufemismo. O que é um eufemismo?
é um termo mais leve que você usa, porque no grego a palavra morte e a palavra dormir é a mesma palavra. Então, ao invés de ele usar, irmãos, não quero que sejais ignorantes acerca daqueles que morreram, ele usa a palavra dormir. Esse é o primeiro objetivo, porque que ele usa esse eufemismo, ele usa uma expressão mais leve. É quando alguém vem dar a notícia de que um parente morreu, ele não diz, o teu parente morreu, ele diz, o teu parente partiu, o teu parente dormiu no Senhor. Eles usam uma expressão mais leve que é conhecido como eufemismo. Mas há uma segunda razão. Paulo também quer mostrar que a morte ela não é um fim absoluto, é apenas um sono. Então ele já começa a derrubar com a expressão que a morte não é um fim absoluto, como pregavam os gregos. Mas ele também faz alusão aos corpos que estão dormindo. Ele faz uma separação entre o corpo e a alma. Isso a gente vai ver durante o nosso estudo. Uma coisa interessante para você saber, queridos, é a respeito da doutrina do sono da alma. Muita gente acredita que após a morte as pessoas vão dormir lá, sabe lá quantos mil anos. Acreditam que após a morte o cristão ficará dormindo, aguardando o despertar do sono. A Bíblia não apoia essa doutrina do sono da alma, jamais. E isso a gente também vai abordar no nosso estudo. E para entendermos melhor, fazemos a seguinte pergunta: o que acontece após a morte? Para onde vamos depois da morte? Em especial os cristãos. Para onde eles vão após a morte? Então nós vamos começar refletindo primeiro. Lucas capítulo 16, do verso 19 ao verso 30, a Bíblia fala sobre uma parábola do rico e do Lázaro. Se você ler com atenção, sugiro que você estude, mas lá está escrito o seguinte: quando morre o cristão, o seu corpo vai para a sepultura e a sua alma consciente, a consciência não está no corpo, a sua alma consciente vai para o seio de Abrão imediatamente, o paraíso, o lugar de descanso. Aliás, a palavra paraíso e a palavra seio de Abrão é a mesma coisa. E o ímpio? O ímpio, seu corpo vai para a sepultura igual o cristão. A diferença é que a sua alma já vai para o Hades, já começa a provar o período de sofrimento, tá? Então esse é um texto interessantíssimo para você estudar, Lucas capítulo 16, verso 19 e 30. Então você vai perceber que não existe esse sono que se prega, essa coisa que você vai ficar ali aguardando. Você vai para o outro lado de modo consciente. Então você vai perceber que tanto Lázaro quanto o rico, eles estão do outro lado conscientes de tudo aquilo que eles fizeram e deixaram de fazer. Tanto um quanto o outro. Você também vai perceber que do outro lado eles ouvem, eles veem, eles falam, eles enxergam. Você vai perceber que os sentidos estão muito vivificados, ou seja, a consciência após a morte. Isso é muito interessante. O segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção a respeito dessa pergunta, para onde nós vamos, para onde iremos nós após a morte, encontra-se lá em Lucas, capítulo 23, e o verso 43, a respeito do ladrão na cruz. Quando o ladrão, prestes a morrer, ele diz para Jesus: lembra-te quando entrares no teu reino. Aí tem muitas pessoas que discutem a expressão que Jesus hoje estará, se hoje significava hoje mesmo, se hoje significava amanhã, se hoje é o que eu estou falando. Mas enfim, a frase toda é essa: hoje estarás comigo no paraíso. Pergunta número 1. O que Jesus estava dizendo? Você vai estar onde eu estou. Você vai para onde eu vou. E para onde é que eu vou? Eu vou para o paraíso. E para onde é que você vai? Você vai para o paraíso. Então, para onde nós vamos? Para onde iremos nós? Após a morte, nós iremos para onde Jesus está. E aonde Jesus está? Ele está no paraíso. É lá que está. Não se trata
de dois lugares, duas fases. O cristão vai para um lado e Jesus vai para o outro. Assim que partimos dessa vida para a outra, nós vamos imediatamente para onde Jesus está. Um outro argumento interessante para você ter isso na sua mente, para você se sentir aliviado e bem, e principalmente com conhecimento, está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e verso 13, que foi o texto que eu li, que diz: não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Por que Paulo disse? Não, eles não têm esperança, mas vocês têm. O que ele estava dizendo? Eu estou escrevendo isso para que vocês não se comparem àquelas pessoas que acham que morreu, acabou. Para que vocês não fiquem achando que a vida é como os gregos estão falando. Não, mas eles não têm esperança, mas vocês têm. Então Paulo está dizendo, nós temos essa bendita esperança. Hebreus, queridos, capítulo 9 e verso 27, acho esse texto fantástico, maravilhoso. Esse texto derruba uma série de argumentos que diz assim: ao homem está ordenado a morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Primeiro, o homem não morre duas vezes, nem três, nem quatro, nem cinco, como se pregam por aí. Segundo, está escrito que após a morte vai vir o juízo. Queridos, depois disso o juízo. Todos vão morrer uma única vez e depois da morte seremos confrontados com o juízo. E quando fala-se de juízo, fala-se de consciência. O que vem depois da morte? O juízo. Para onde vamos depois da morte? Para o juízo. Juízo fala de consciência, ou seja, as pessoas estão perfeitamente conscientes do que estão fazendo, aonde estão, o que está acontecendo após a morte. Filipenses capítulo 1, verso 3 diz assim: para estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Não está falando de sepultura, gente, não está falando de tumba fria, está falando de estar com Cristo. Algumas pessoas perguntam assim: Rui, o que nos impede de ver o Senhor? Você sabe o que nos impede? Isso justifica o porquê a morte e por que seremos transformados. Por que não podemos ver o Senhor com esse corpo? Êxodo capítulo 33 e verso 20 está escrito: quando Moisés pediu para ver o Senhor, ele disse: nenhum homem que me viu ficou vivo. Ou seja, é preciso morrer para ver o Senhor. Não tem como vermos o Senhor com essa carne. Por essa razão, Paulo disse: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Porque só depois da morte é que nós vamos conseguir, de fato, ver o Senhor. Então, queridos, é muito interessante. Um outro texto que eu quero deixar para você, que é muito, muito interessante, é o que está escrito em Filipenses, capítulo 1, e verso 21 a 24, quando está escrito assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas se o viver na carne trouxer fruto para a minha obra, não sei então o que devo escolher. Ele está falando de escolha. Quem é que vai escolher ficar numa tumba fria, gelada? Mas se ambos os lados estão em aperto, tendo desejo de partir, ele disse: olha, eu tenho desejo de partir. Gente, ninguém tem desejo de partir para ficar numa tumba fria. Ninguém tem desejo de partir para ir para baixo da terra e acabou tudo. Ele disse: eu tenho desejo de partir e estar com Cristo. O que ele está dizendo? Eu tenho desejo de partir dessa vida, eu tenho desejo de morrer para estar com Cristo. E ele diz que é muito melhor. Verso 23 do capítulo 1 do livro da carta aos Filipenses. Verso 24: mas julgo mais necessário, por amor de vós, permanecer na carne. Ele disse, olha, de novo, Filipenses 1, verso 21 a 24, ele disse, olha, o desejo é estar com Cristo, eu tenho o desejo de partir dessa vida, eu tenho o desejo de deixar o corpo, mas por amor de vocês e pela obra que eu tenho que fazer, é melhor que eu permaneça aqui. Queridos, eu quero encerrar essa série dizendo para você, para onde nós iremos? Para o céu. O que eu quero dizer para você? Não se entristeçam com os demais que não têm esperança. Não entre nessa linha desesperadora de que o fim é a morte. Pelo contrário, nós estamos aguardando a vinda do Senhor Jesus. E se nós formos para lá antes dele se manifestar a nós, nós estaremos com ele para sempre. Que Deus abençoe, um grande abraço
e fique com essas palavras. O Senhor voltará em breve. O Senhor em breve estará conosco e nós estaremos para sempre com o Senhor. Um grande abraço e que Deus os abençoe.